Nós estamos de volta com mais um bloco do RIC Rural para falar novamente sobre os prejuízos causados pelo excesso de chuva. No extremo oeste do estado, um produtor de feijão teve 100% de perda e agora tenta buscar alternativas para cobrir os custos de produção. Depois de 5 anos plantando o cereal, essa é a primeira vez que seu Neuri teve uma perda tão significativa na produção. Meses de trabalho que literalmente foram por água abaixo. Dos 30 hectares plantados, o produtor colheu apenas 4, prejuízo de 100%. O problema foi que ele dessecou a lavoura para uniformizar a safra e a colheita exatamente no momento em que as chuvas começaram e foram suficientes para fazer o feijão brotar no pé. Essa lavoura a gente estava esperando colher 25 sacas por hectare, mais ou menos, né? E praticamente foi perdido tudo, né? Podem ver aqui, praticamente não tem mais nem 10% de feijão de qualidade nessa lavoura aí. O atraso na colheita se deu exatamente pelo excesso de chuva, até porque colocar uma máquina para fazer a colheita no solo totalmente encharcado era impossível. Mas segundo o produtor, o prejuízo poderia ter sido ainda maior. É que nesse ano ele resolveu plantar uma área menor do que em outras épocas. Praticamente a gente plantou a metade da área dos outros anos, em virtude do atraso do plantio, a soja atrasou na colheita, então a gente já imaginava que o inverno seria chuvoso, então a gente optou não plantar muito feijão tardio, então a gente plantou a metade da área contra os outros anos, né? Esse técnico, que sempre acompanha seu Neuri, comenta que se dependesse do manejo empregado antes mesmo do plantio, a safra poderia ser muito boa e ressalta que esse problema de perda na propriedade se estende para várias outras lavouras na região. A gente fez todo o manejo aí fitossanitário, né? Fez os tratamentos. A gente esperava colher em torno de 25 sacos por hectare, né? O produtor teve um custo aí de R$ 1.500 a R$ 1.700 por hectare, né? Entre os tratamentos, né? E a implantação da cultura. E a gente esperava ter uma lucratividade aí de R$ 1.500 por hectare, né? Mas, infelizmente, o tempo ficou 3 semanas chovendo, né? E o produtor havia dessecado a lavoura para emparelhar, né? Para facilitar a colheita. E dali para frente começou a chover e a gente acabou perdendo toda a lavoura, né? Se todo esse feijão que está na lavoura fosse bom, levando em consideração a área plantada, seu Neuri poderia ter um ganho de até R$ 70 mil, mas diante das elevadas perdas, uma alternativa é aproveitar as sobras que são encaminhadas para as cooperativas, responsáveis pelo beneficiamento do produto. E o produtor aqui, ele pode aproveitar igual esse pouquinho que restou aí, colher para cavaco. O cavaco não vai para empacotamento, não vai para consumo humano, porque não tem qualidade para consumir na mesa do nosso consumidor. Portanto, tem outras alternativas para o uso de ração animal. Diluir um pouco de cada vez conforme a nutrição é feita, conforme o balanceamento da ração, pode sim ser consumido para a ração animal. O problema maior é que muitos produtores acabam atuando em diversas atividades agrícolas que, de certa forma, também foram afetadas com o excesso de chuva. O reflexo disso tudo será sentido na receita das propriedades rurais, das cooperativas e em toda a cadeia produtiva. No geral, assim, o produtor perdeu em torno de 20% do leite com esses 21 dias de chuva que deu, 3 semanas, né? Então deixou de ganhar, deixou de ter uma receita maior, deixou de movimentar o mercado e o comércio. Em soja também, onde a Alfa está atuando, em torno de 200 mil sacas estão perdidas no campo, em toda a nossa área de atuação. Em cima de um recebimento nosso de 8 milhões de sacas, equivale a 2,5% que deixou de entrar em grãos para a cooperativa. Isso reflete depois na receita do produtor da Cooperalfa também. Agora chegou a hora dos indicadores para o mercado de grãos em algumas cidades do estado. Em Campos Novos, o milho seco fechou a semana cotado a R$ 26,50 a saca de 60 quilos. Em Palmitos, R$ 23,00. Em Rio do Sul, R$ 24,00. Com relação ao soja, em Ibirama, a saca de 60 quilos é vendida a R$ 60,00.
Em Canoinhas, R$ 59. Em Lages, na Serra, o produto fechou a semana cotado a R$ 58,50. Nesta semana, a Secretaria de Agricultura do Estado emitiu um relatório referente às perdas ocasionadas em várias culturas produzidas em Santa Catarina por causa do excesso de chuva. E o gerente regional da Ipagre de Chapecó conversou com a nossa reportagem sobre esse balanço e principalmente sobre os números que foram levantados no Grande Oeste catarinense. Pois é, o excesso de chuva teve e ainda deve causar danos à agricultura e à pecuária catarinense. Ao meu lado está o gerente regional da Ipagre, Ivan Tormen. Ivan, para começar, eu gostaria que você me contasse, né? Já é possível mensurar aí as perdas da nossa agricultura? Como é que funciona nesse sentido? Sim, algumas leituras parciais de prejuízos causados pelo excesso de chuva é possível se fazer cálculos, principalmente na cultura do feijão, na cultura da soja, do milho e do leite. Tem algumas culturas, que nem o trigo, que está atrasando o plantio do mesmo, que já devia ter sido começado, que não é possível fazer essa leitura. Você falou do leite, né? A bacia leiteira aí perdeu 10%. O consumidor vai sentir isso no mercado ou é mais em relação às outras produções? Como que funciona, Ivan? Talvez essa redução na produção de leite, né, porque o leite é diferente, vamos supor, do feijão. O feijão estava na lavoura para colher, veio a chuva, o produtor perdeu, alguma coisa ser colhida, vai ter problema de qualidade e aí sim tem problema sim, para o consumidor com certeza. No caso do leite, como nós temos na época agora com uma produção boa de pasto, e se deixou de produzir naquele volume que se vinha produzindo a bacia leiteira, talvez tenha reflexo ao consumidor, sim, pode ser que tenha, porque o preço de produção do leite vai aumentar com certeza. Mas a mais prejudicada ainda são as hortaliças? Isto, as hortaliças foi a cultura aqui, pelo menos na nossa região, micro-região de Chapecó, que teve os maiores prejuízos, porque as hortaliças, principalmente as folhosas, elas têm, são uma cultura com muita quantidade de água no seu interior. E como nós passamos praticamente 30 dias com pouca incidência de sol, teve muito apodrecimento, a cultura se perdeu e ao mesmo tempo o horticultor não teve condições de fazer os novos canteiros. Então, isso certamente o produtor vai ter aumento significativo nos preços. Ivan, já é possível pensar em alternativas, né, para a recuperação de tudo isso que foi perdido? Existem. Se nós formos ver no leite, né, a proposta da Ipagre com leite à base de pasto, se fosse num sistema 10 anos atrás, certamente os prejuízos iam ser muito maiores. Então, nós temos alternativas, trabalhamos com os produtores, vamos pôr no leite, produção de leite à base de pasto perene de verão, com subvenção de inverno. Isso reduziu drasticamente as perdas, muito maior, né? E também nas hortaliças nós estamos trabalhando com um sistema de plantio direto sobre palhadas. Isso faz com que em época de chuvarada o produtor venha a perder menos na sua produção. Ok, Ivan, muito obrigada pelas informações. Eu volto com você, Diego Antunes. Daqui a pouco a gente volta com o último bloco do RIC Rural. Vamos falar sobre a criação de um comitê que envolve autoridades dos 3 estados do Sul, visando a sanidade na produção de maçãs. E ainda nós vamos ensinar você a fazer um sanduíche. Isso mesmo, não saia daí que a gente volta já.